tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Verônica e eu sou da Norte a Sul Corretora de Seguros. Bom, e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre compra de carência. Se existe sim a compra de carência de um plano de saúde para um seguro saúde. Então eu vim aqui para falar um pouquinho, mas antes de mais nada, a gente tem que apresentar, antes de saber se existe a compra ou não, saber qual a diferença de um plano para o outro e quais são as regras, né? Por que não se compra com, muitas vezes, né, a compra de carência de um plano para um seguro saúde. Bom, e por que tudo isso? Porque tem algumas empresas que me procuram e falam assim: Verônica, olha, eu tô aqui, faz mais de 10 anos que eu tenho meu plano de saúde, porém eu queria mudar, só que aqui eu não quero comprar, não quero pagar carência, né? Veja o que você consegue, porque eu quero um plano de saúde muito bom, só que eu não quero a carência, eu não quero cumprir carência. Bom, existem algumas regras, gente, que a gente tem que cumprir, não importa como está, mas a gente tem que se levar em consideração. Então é isso que eu vou estar falando um pouquinho. Só que para isso, realmente, a gente tem que entender a diferença de um para o outro. Bom, plano de saúde, o que é? Nada mais é do que aquele famoso plano que é da regional, né? Que toda a cidade do Brasil inteiro tem. Então é aquele plano que é do hospital local, que é rede própria, laboratório, médicos, tudo referenciado, credenciado dentro daquele hospital. Ele não tem livre acesso, por exemplo, se eu pagar uma consulta fora daquele hospital, eu não tenho reembolso. Então esse é um plano típico de toda a cidade brasileira tem e é um plano da cidade regional. Agora nós temos o plano, o seguro saúde. O seguro saúde, o que ele é? Ele é um plano com uma rede maior, né? A rede dele é uma rede nacional, então temos lá vários hospitais, médicos, clínicas, laboratórios, quer dizer, ele é amplo, né? Além disso, ele também tem a rede, o reembolso. Então, se você, por exemplo, não quiser ir na rede que ele tem, você pode pagar a consulta e depois requerer o valor dependendo do plano que você adquiriu. Ok? Então esses são os planos, a diferença de um para o outro. Um é o regional e o outro é um plano, é um seguro saúde. Tá aí começando já uma diferença de um para o outro. Aí tem algumas pessoas que falam assim: Verônica, mas o meu plano é quarto. Ok, é um plano quarto, mesmo assim ele tem essa diferença de um para o outro. Vamos lá, gente, tem alguns planos que mesmo assim aceita a compra de carência para o plano dela, para o seguro. Porém, algumas regras, existem algumas regras, né? Então, para começar, eu preciso analisar o número de pessoas que está entrando de um plano para o outro. Então, vamos lá, tem plano que eu tenho 4 pessoas, eu não tenho como estar comprando, não existe. Então, acima de vamos dizer assim, 9, acima de 4, né, dependendo. Então vamos lá, dependendo do número de pessoas, né, e qual plano que você aceitou realizar, né, depende, lógico, a gente tem aqueles queridinhos do Brasil, dependendo do valor, né, dependendo de como eu quero, eu vou te falar, olha, tem esse daqui aceita, esse não aceita. E além disso, gente, tem algumas operadoras que sim, aceita alguns planos de saúde, porém não é 100%. Tem pessoas que falam assim: não, compra essa carência, acima de 2 vidas, já compra a carência e vamos lá. Só que não é 100%, gente. Tem que prestar muita atenção nesse sentido, porque não é 100%, ok? A gente está sempre tendo que analisar as DPS. A DPS o que é? Declaração de saúde de cada uma. Tá? Então, além de a gente observar os tipos de plano, né, se ele existe, né, a compatibilidade de um plano para o seguro, e que hoje em dia tem sim algumas operadoras que compram a carência de um plano de saúde, mesmo assim ainda a gente tem que prestar atenção se esse plano, se esse seguro vai te dar a oportunidade de compra de carência. Porque não é 100%. Além disso, ainda tem a DPS, que é a Declaração de Saúde. Eu tenho 2 experiências para te falar.
Uma delas foi com uma empresa pequena e eles me procuraram, eles queriam trocar o plano de saúde, era seguro saúde para seguro saúde. A compra de carência é certeira? É certeira, porque é o mesmo patamar, é a mesma linguagem, então tem lá sim a compra de carência. Só que tem a declaração de saúde. E nessa declaração de saúde, essa pessoa, quando ela me procurou, ela falou assim, olha, Verônica, eu quero fechar com você, só que eu já estive conversando com outros corretores e eles me falaram, olha, vai comprar carência, fica tranquilo. Então, beleza. E quando chegou na minha mão, que eu olhei a declaração de saúde, eu falei, olha, fulano, desculpa, mas não vai comprar carência. Por conta disso, disso. E ele ficou chateado comigo. Ele falou, não, Verônica, você tá errado, porque o outro corretor falou que compra carência, não sei o que. Ah, tudo bem. E ele falou, olha, eu vou pensar. Tá bom. Ele não me procurou mais, não fechou comigo. E aí, no finalzinho do ano passado, o filho dele me ligou e ele falou, Verônica, lembra da minha empresa, da empresa da gente? Claro que eu lembro, sim. Aí ele comentou, então, meu pai, ele foi teimoso e ele acabou fechando o seguro-saúde com aquela empresa, com aquela outra corretora. Falei, que legal, que bom, né? Aí ele falou assim, então, só que realmente eles tiveram que comprar, eles tiveram que cumprir carência. Ele ficou muito louco, porque o rapaz garantiu para ele que não ia ter que comprar carência. E aí ele teve que cumprir carência, na hora que chegou a carteirinha, ficou lá estampado que ele tinha carência para cumprir. E aí ele procurou o corretor simplesmente virou as costas e não quis saber, não, sabe? Ele ficou por isso mesmo. Então, gente, prestar atenção nesses pequenos detalhes antes de falar, olha, vai ter carência, não vai ter carência. Antes de falar, olha, ter certeza mesmo de falar, né? Porque a gente às vezes tem lá no papel, só que na hora que chega lá a declaração de saúde, na hora que chega lá para os técnicos da medicina, no caso, né, que vai para análise, é aí que a coisa pega. Então, quando você pega essa declaração na mão, que você já olha, já bate o olho, você já sabe se vai ter carência ou não. Você já sabe se vai ter, isso daqui tranquilo. Você já tem ideia, já fala para o seu cliente, já diz, né, para a empresa se vai ter a carência ou não. Então, prestar são pequenos detalhes, mas que muitas vezes ajuda nesse momento de uma troca de plano para outro, tá? A segunda experiência que eu tive foi com uma empresa com mais de 30 funcionários. E aí você fala, mas Verônica, mais de 30 funcionários? É certeza que não vai ter carência, é isento de carência. Inclusive, tá lá na Agência Nacional de Saúde, na orientação, que lá tá escrito, acima de 30 vidas, isento de carência. E aí, gente, eu levei um choque. Quando eu cheguei nessa empresa, eu jurei, olha, pé junto, não vai cumprir carência, tá tudo bem, tá tudo ótimo, então tá bom, Verônica, vamos preencher tudo. Preenchemos tudo, assinamos, fechamos, e era uma empresa com mais de 30 vidas, um valor alto, né? E aí eu fiquei muito feliz na época, só que a operadora virou para mim e falou, Verônica, só que eu preciso da declaração de saúde dessa empresa. Falei, ai, como assim declaração de saúde dessa empresa? É isento de carência a partir de 30 vidas, o que você quer com declaração de saúde? Eu preciso para analisar a saúde da empresa. E aí eu falei assim, bom, então tudo bem, vamos lá, né? Lembrando vocês que outro dia eu até postei lá um vídeo falando sobre sinistro, né? Sinistralidade, que é realmente como que está a saúde da empresa. Então eu falei, não, beleza, vou pedir. Aí eles preencheram toda a declaração de saúde. Quando chegou na minha mão, eis que nós tivemos lá 5 situações, aliás 7, né? 5 situações estavam assim, tinham declarações com, no caso, diabetes e também pressão alta, e 2 que eram mais pesados, que era uma criança com início de tratamento de câncer, 11 anos, e a outra criança de 14 anos, que ele tinha esclerose múltipla. E aí a empresa falou assim, mas Verônica, isso não vai ter problema nenhum, né? Bom, a gente diz aqui na orientação da Agência Nacional de Saúde que acima de 30 vidas está isento de carência. Ok, isento de carência.
Porém, quando isso chegou lá na operadora, eles viraram para mim e falaram assim, Verônica, eu até compro a carência, só que nós vamos ter que ter um agravo. Eu falei, meu Deus do céu, um agravo de quanto? Aí ele falou assim, olha, a gente vai analisar e vamos falar para você. Ok. Na época, gente, nós estamos falando de uma proposta com um valor mensal de 35 mil. E o agravo, na época, veio para 104 mil reais por mês. E aí você fala, bom, a empresa aceitou, não aceitou, a operadora aceitou, não aceitou a compra de carência. É aí que a gente pega, gente, porque para não dizer que não aceito, para não dizer que, né, eu não quero você, eu vou agravar você até que você fale, ai, assim eu não quero, e você cai fora. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu fiquei muito chateada, por quê? Porque na época foi garantido de que não ia ter nada dessa situação, não ia ter que a compra de carência ia ser certa. Ok, teve a compra de carência sim, porém eu tenho que pagar por isso. Então é muito difícil, gente, a gente falar com certeza de que realmente vai ter a compra de carência. Tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, outra situação que muito a gente escuta é assim, olha, olha, Verônica, beleza, vai ter 6 meses de carência para hospital, para internação, né, para cirurgia e para algumas, vamos dizer assim, alguns exames, né? Isso, é isso mesmo, você vai ter que cumprir esses 6 meses de carência. Ok, mas Verônica, então vamos fazer o seguinte, eu quero que você veja na operadora para eu pagar esses 6 meses e assim você me libera desses 6 meses de carência. Gente, não existe comprar 6 meses de, vamos dizer assim, eu vou lá, pago 6 meses da operadora, 6 boletos e aí você me isenta dessa carência. Não existe. Não existe. É ter que cumprir carência, é exatamente isso. É cumprir um período de 6 meses para cirurgia, para internações, para alguns exames complexos, né? Que não vem ao caso agora, mas existe sim, tem que cumprir essa carência. Outro detalhe é a carência de 24 meses. Por que eu tenho que cumprir carência de 24 meses? Porque, na verdade, quando você faz a declaração de saúde, que você declara que você já tem, que já existe essa doença, então as operadoras elas estipulam que para aquela doença você vai ter que cumprir 24 meses de carência. Ai, Verônica, mas eu já cumpri carência aqui, já cumpri com o seu... Gente, é outra operadora, é outra situação. Eu estava num plano de saúde, eu estou indo para uma operadora, para uma seguradora, são coisas diferentes, né? São situações diferentes. Então, infelizmente, vai ter que cumprir os 24 meses de carência sim. Salvo algumas situações, gente, que, como a gente falou, quando existe, por exemplo, números de vidas, né, acima, que aí a gente está falando de números de vidas maiores, de empresas maiores, aí a gente, é outra história. É outra história. Mas aqui eu estou falando para as empresas pequenas. Empresas, vamos dizer assim, com seus 30 funcionários, né? Com seus 10 funcionários. Que são empresas normais que tem em todos os lugares, né? Agora, quando a gente vai analisar uma empresa maior, aí é outra história, outra conversa. Né? Quando a gente pega uma empresa, vamos lá, de 500 funcionários, com certeza, não tem carência, não tem, tá tudo isento, tá totalmente livre, totalmente livre. Então a gente tem que realmente prestar atenção nesse cumprimento de carência. Agora, eu falei agora, né, que tá totalmente livre e tá totalmente isento. Salvo que existe sim algumas regras dentro da empresa que se você entrar, se você foi lá, contratou o plano, você na época não quis o plano e quis entrar depois, né? Existe sim uma cláusula que você tem que cumprir carência quando você entra fora do tempo, né? Fora da implantação. Então, existem algumas regras que a gente conversa
com outro assunto, mas existe sim essa regra que tem esse cumprimento de carência. Tá vendo, gente, que nem sempre é possível a compra de carência, nem sempre é possível dizer que, olha, a fulano de tal falou que compra carência, tá tudo livre, o que você tá falando? Gente, prestar muita atenção, porque existe detalhes. Quando a gente fala em questão de plano de saúde, seguro de saúde, existe muitos detalhes no meio disso tudo e a gente tem que prestar muita atenção antes de dizer para vocês, olha, existe ou não existe. Por isso que eu gosto de conversar, analisar, ver primeiro, olha, manda para mim a declaração, vamos ver como que você tá, como que tá a sua saúde, né? Como que tá a saúde da sua empresa, aí a gente conversa se vai ter a compra de carência ou não compra de carência, porque existem fatos e coisas diferentes e muitos detalhes no meio disso tudo que é muito importante neste momento de contratar um plano de saúde ou um seguro-saúde. Tá bom, pessoal? Bom, por hoje é isso. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês, tá ok? E eu espero o seu like aí nesse meu vídeo para também me ajudar, tá bom? Até mais!